Aluguei um quarto barato demais. E entendi o motivo na primeira madrugada. Eu estava desesperado por um lugar novo. Não no sentido dramático de estar na rua, mas no tipo de desespero silencioso que vai crescendo quando você percebe que não aguenta mais o lugar onde está. Meu antigo apartamento tinha paredes finas, vizinhos barulhentos e um aluguel que subia todo ano como se estivesse competindo com minha ansiedade. Eu precisava sair. Rápido. Foi numa madrugada qualquer, rolando anúncios no celular, que encontrei o quarto. O preço era ridiculamente baixo, quase metade do que eu pagava. Localização boa demais para ser verdade. Fotos simples, mas organizadas. Um quarto mobiliado, janela grande, armário embutido, cama de casal. O anúncio era direto, quase seco. Quarto individual, sem perguntas. Pagamento adiantado. Silêncio obrigatório após 22 horas. Sem perguntas. Na hora eu achei estranho. Mas o valor falou mais alto. Mandei mensagem. A resposta veio em menos de 5 minutos. Se estiver interessado, pode visitar amanhã às 18 horas, endereço abaixo. Traga documento. Sem emoji. Sem explicação. Sem conversa fiada. Eu fui. A casa ficava numa rua tranquila, antiga, com árvores altas que deixavam a calçada sempre na sombra. Portão de ferro preto. Pintura levemente descascando. Nada assustador. Nada chamativo, só parado no tempo. Quem me atendeu foi um homem na casa dos 50 anos. Magro, postura rígida, olhar que parecia sempre calcular alguma coisa. Ele não sorriu. Você veio pelo quarto? Não foi pergunta. Eu confirmei. Ele abriu o portão sem dizer mais nada. A casa por dentro era limpa demais. Não no sentido acolhedor, no sentido meticuloso. O chão brilhava. Não havia objetos fora do lugar, nenhum quadro torto, nenhum cheiro específico. Era como entrar num cenário que não podia ser tocado. Ele me mostrou o quarto. Era exatamente como nas fotos. Cama arrumada, mesa pequena, armário fechado, janela com cortina clara. Banheiro é compartilhado comigo. Cozinha também. Não traga visitas. Não faça barulho depois das 22 horas. Porta do quarto sempre fechada. Não mexa no que não é seu. A última frase ficou ecoando. Eu perguntei por que o valor era tão baixo. Ele respondeu sem hesitar. Eu não gosto de gente curiosa. Quem paga menos questiona menos. Era estranho, mas naquele momento eu só via vantagem. Um lugar silencioso, barato, temporário até eu me reorganizar. Fechamos acordo ali mesmo. Paguei o primeiro mês adiantado. Ele me entregou uma chave e disse que eu poderia me mudar no dia seguinte. Quando voltei com minhas caixas, ele já estava na sala, sentado numa poltrona que parecia nunca ter sido usada. Regras continuam as mesmas, ele disse. Eu confirmei. No fundo eu estava aliviado. Finalmente um lugar onde ninguém ia bater na minha porta pedindo conversa, pedindo favor, pedindo nada. A primeira noite foi tranquila. Desfiz parte das malas, organizei algumas roupas, conectei meu notebook. A casa era silenciosa demais. O tipo de silêncio que você percebe, não apenas ouve. Às 21h50, ouvi passos no corredor. Precisos, lentos. Pararam diante da minha porta. Fiquei imóvel. 3 batidas leves. Luzes apagadas às 22 horas. Olhei para o relógio. 21h58. Desliguei a luz. Os passos se afastaram. Eu ri sozinho. Era só um homem metódico demais. Nada além disso. Mas então veio a primeira madrugada. Acordei com um som estranho. Não era alto, era ritmado, como algo sendo arrastado pelo chão. Olhei o celular. 3h17. O som vinha do corredor. Arrastar. Pausa. Arrastar. Pausa. Eu me sentei na cama tentando identificar. Talvez ele tivesse insônia. Talvez estivesse movendo algum móvel. Mas o som parou exatamente diante da minha porta. Silêncio absoluto. Fiquei esperando uma batida. Nada. Depois de alguns segundos, ouvi um sussurro, baixo demais para entender palavras. Meu coração começou a bater mais forte. Eu me aproximei da porta devagar, tentando não fazer barulho. Encostei o ouvido. Nada. Voltei para a cama, convencendo a mim mesmo de que era imaginação. Na manhã seguinte, encontrei o corredor impecável. Nenhum móvel fora do lugar. Nenhum objeto arrastado. Na cozinha, ele já estava sentado. Dormiu bem? Perguntou. O olhar fixo. Eu disse que sim. Ele manteve o silêncio por alguns segundos, como se esperasse que eu dissesse mais.
Mas eu não disse. Nos dias seguintes, a rotina parecia normal demais. Ele saía às 8 horas, voltava às 18 horas, jantava às 19 horas, assistia a algo na TV sem volume alto. Às 22 horas, a casa mergulhava no escuro. Mas toda madrugada, às 3h17, o som voltava. Arrastar. Pausa. Arrastar. Sempre parando na minha porta. Sempre acompanhado de um sussurro que eu não conseguia decifrar. Na quarta noite, eu decidi gravar. Coloquei o celular próximo à porta antes de dormir. Acordei no horário exato, como se meu corpo já esperasse. O som estava lá. Arrastar. Eu fiquei imóvel. Quando parou na minha porta, segurei a respiração. O sussurro veio mais claro dessa vez. Fique. Foi isso que eu ouvi. Fique. Na manhã seguinte, reproduzi o áudio. O som estava lá. O arrastar. Mas o sussurro, não. Só estática. Meu estômago gelou. Naquela tarde, enquanto ele estava fora, eu quebrei a regra. Saí do quarto antes das 22 horas. Caminhei pelo corredor lentamente. A casa parecia diferente durante o dia. Menos opressiva. Mais comum. Até que vi algo que não tinha notado antes. No final do corredor, uma porta menor, quase escondida, que não tinha sido mencionada. Eu girei a maçaneta. Trancada. Encostei o ouvido. Silêncio. Mas havia marcas no chão diante dela. Riscos leves. Como se algo pesado fosse arrastado constantemente para dentro e para fora. Meu coração disparou. Voltei para o quarto antes que ele chegasse. Naquela noite, o som veio mais cedo. 3h12. Arrastar. Pausa. Arrastar. Mas dessa vez parou diante da porta pequena no fim do corredor. Depois, passos se aproximando da minha. 3 batidas. Eu não apaguei a luz. Luzes apagadas às 22 horas. A voz veio do outro lado. Olhei o relógio. 3h18. A luz já estava apagada. Eu não respondi. Os passos ficaram ali por mais tempo do que o normal. Depois se afastaram. Na manhã seguinte, decidi confrontar indiretamente. Perguntei casualmente sobre a porta no fim do corredor. Ele parou de mexer na xícara. O que tem ela? Só curiosidade. Ele me encarou. Eu não gosto de curiosidade. O tom não mudou, mas o ar na cozinha ficou mais pesado. Naquela noite, o som foi diferente. Não foi arrastar, foi batida. Na porta pequena. 1 vez, 2, 3. Depois silêncio. E então, um segundo arrastar. Como se algo estivesse sendo movido do outro lado. Eu não dormi. Na manhã seguinte, percebi algo que fez meu sangue gelar. Havia um risco novo no chão, diante da minha porta. Um risco que não estava lá antes. Como se algo tivesse sido arrastado até ali. Mas não para dentro. Para fora. Se você está ouvindo até aqui, comenta uma coisa. Você teria ido embora na primeira madrugada ou teria ficado para entender? Eu preciso saber. Porque eu fiquei. E talvez esse tenha sido meu erro. Na sexta noite, acordei com o som mais próximo do que nunca. Arrastar. Parou diante da minha porta. A maçaneta se moveu lentamente. Eu tinha trancado. Ouvi a respiração do outro lado. Lenta. Controlada. E então o sussurro. Você entende agora? Meu coração parecia explodir no peito. Eu fiquei imóvel. A maçaneta parou, os passos se afastaram. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas. Decidi sair. Não importava o valor baixo. Não importava a economia. Algo naquela casa estava errado. Quando fui avisar, ele estava sentado na poltrona. Vá embora. Não foi pergunta. Eu confirmei. Ele sorriu pela primeira vez. Todos entendem na primeira madrugada. Você demorou. Meu corpo inteiro arrepiou. Entendem o quê? Ele inclinou a cabeça levemente. Que a casa precisa de alguém. Silêncio. Eu não respondi. Saí sem discutir sobre devolução de dinheiro. No portão, antes de fechar, olhei para trás. A cortina do meu quarto se moveu levemente. Mas eu tinha fechado a janela. Nos dias seguintes, tentei racionalizar. Talvez fosse manipulação psicológica. Talvez eu estivesse sugestionado pelas regras rígidas. Talvez o som tivesse explicação simples. Mas então, 3 dias depois, recebi uma mensagem de número desconhecido. Volte. Você quase ouviu tudo. Meu estômago virou. Eu bloqueei o número. Mas naquela noite, às 3h17, acordei no meu novo apartamento. Sem barulho. Sem arrastar. Mas com a sensação clara de que algo tinha aprendido meu horário. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like.
Isso me mostra que você quer mais histórias que começam simples e terminam com você olhando para o corredor antes de dormir. Se inscreve no canal porque aqui a gente mergulha nessas experiências que parecem pequenas decisões, até virar a primeira madrugada. E agora me conta nos comentários. Você acha que era só um homem estranho? Ou que eu saí antes de entender o verdadeiro motivo do quarto ser tão barato?